Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o direito dos povos de terreiro e para isso a gente convidou aqui o Edson de Omolu, que é mestrando em Ciências da Religião e também sacerdote de Umbanda. Temos também a presença de Juliana de Ioiá, que é sacerdotisa do Palácio de Iemanjá. Sejam bem-vindos para o nosso programa. Obrigado. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre a trajetória de vocês, como é que chegaram a esse lugar, né? O lugar dessa religião e também como pai Edson, né? E o que significa um pouco essa configuração. Então, essa trajetória de vida, ela começa ainda no ventre materno, né? Não por uma questão de tradição, a família tradicionalmente não era de terreiro, mas por uma questão de necessidade mesmo, uma questão de saúde, uma questão de uma gravidez muito difícil que minha mãe passou, né? E que fala-se também que houve manipulação de um determinado trabalho negativo, uma magia negativa para que ela viesse a falecer comigo no parto, né? E dentro dessa trajetória eu fui cuidado, né? Ainda no ventre, também depois de nascer, por uma juremeira, né, e sacerdotisa do Xangô de Pernambuco, né, um cantinho simples, humilde, em Dois Unidos, de Dona Biró, né, Dona Severina Nunes. Juremeira é que usa, ligada à tradição do ritual da jurema, né, que também Sim. é uma planta, né, que se bebe. Né? Ela era ligada, ainda é ligada, ela está com 90 anos de idade hoje, não pratica mais por questão da idade, né? Mas é ligada à questão da jurema e ao culto dos orixás dentro do Xangô, de forma muito simples. É rezadeira também, me rezou muito durante a infância, né? Com 7 anos de idade, todo o meu corpo encheu de furúnculos, né? O que é também uma marca do meu orixá, né? Que é o Omolu, dono do meu ori. Omolu, dono do seu ori, ori é cabeça. A cabeça. O meu orixá, né? Ou seja, o dono da minha cabeça. Orixá. Orixá, o dono da minha cabeça, se chama Omolu, né? Que é um santo, uma divindade relacionada com a terra, com as doenças, né? E, consequentemente, quando ele leva a doença embora, ele também deixa a saúde. Então, ao longo da minha vida, essa marca de Omolu sempre teve muito presente, né? Essa relação com a doença e a saúde, enquanto também uma questão mística e de renascimento. Eu acredito que eu passei por vários renascimentos ao longo da minha vida. A marca deles faz muito presente. Por volta dos 9 anos de idade, minha família começou a dialogar mais com o espiritismo kardecista, principalmente minha irmã, né? Então ela me presenteou com um pequeno livro chamado Um Menino que Não Morreu, que contava a história de uma criança na favela do Rio de Janeiro que foi assassinada e o espírito dela tendo toda aquela experiência pós-morte. E permaneci no kardecismo, mas sempre ali, porque a casa da Dona Biró era nos fundos. O quintal da minha casa dava para o quintal dela, né? Então essa interação sempre se manteve viva. Quando eu entrei na universidade, eu me afastei um pouco do lado da espiritualidade, não sei se a partir de reflexões como historiador, né? E retornei para a religião também, novamente, dentro desse processo de renascimento, novamente, né? Então, retorno, completo as iniciações e as obrigações que faltavam, né? Eu sou iniciado também no Jeje, por Tata Raminho de Oxóssi, e dentro desse processo de retorno à religião, depois de alguns anos, veio o compromisso de abrir uma casa, né? Que é a tenda do Caboclo Flecheiro, uma casa de Umbanda, né? Que funciona em Águas Compridas, onde eu desenvolvo a minha atividade sacerdotal. Sim. E a Juliana, como é que começou o seu processo? Nós temos histórias bastante parecidas, porque eu já cheguei na religião, vamos dizer, antes de nascer, ainda no ventre. E também, posteriormente, eu soube que a minha família biológica tinha relações também, a minha avó materna, no caso, era juremeira. Só que a minha mãe biológica, ela não pôde me criar. E eu fui, para nós adeptos,
que acreditamos, eu fui prometida à minha mãe adotiva por uma entidade da Jurema. E, posteriormente, eu cheguei na casa, que foi o Palácio de Iemanjá, na barriga da minha mãe biológica. E eu fiquei até hoje. Só que daí, até eu vir a chegar a ser mãe pequena do Palácio de Iemanjá, foi uma caminhada, né? Porque a minha própria mãe adotiva, que também é Yalorixá, ela não, vamos dizer assim, não queria, que antigamente as crianças não podiam fazer parte do culto, era meio que proibido, né? Até por causa da lei, a lei proibia resquícios que a gente tinha da perseguição. E eu fui iniciada com meses de idade por motivo de doença, com uma obrigação que se chama Ubidágua, que é uma obrigação que se dá sem sacralização animal, entendeu? Por motivo de doença. Depois disso, minha mãe não disse que era só aquele momento. Não me queria fazendo parte, porque eu era muito criança e não entendia o que era religião. Ela não me queria fazendo parte, mesmo ela sendo Yalorixá. E tempos depois, com a enfermidade do meu pai adotivo, né, é que eu despertei tanto o interesse e a necessidade, através dele, de continuar, de fazer parte, né, do lugar onde eu tinha nascido e tinha sido criada, que é o terreiro, o Palácio de Iemanjá. E fui iniciada no Nagô, depois reiniciada, né, foi a feitura oficializada, digamos assim, por Paulo Braz, AO, que era do terreiro de Iemanjá também, Iemanjá Ogunté, que fica em Água Fria. E continuei a tradição, né, do palácio. São muitas palavras, né, que vêm da tradição afro, né, que já estão no nosso vocabulário, mas muitas vezes também muitas pessoas não sabem, às vezes não esquecem. E Yalorixá, né, o Baba Alorixá, que fala um pouquinho disso para nós. Você falou também, o próprio Iemanjá, que é tão conhecido, né, mas tem alguns termos e alguns orixás e alguns que não são tão... O que significam? Você, por exemplo, pai de santo, né, uma mãe de santo, e esses termos. Então, pai de santo, Baba Alorixá quer dizer exatamente isso, né? O pai no orixá, na realidade é o pai no orixá, na vivência do orixá. E Alorixá, a mãe enquanto orixá, né? Como a vivência, toda religião ela tem os seus processos iniciáticos, né? As nossas tradições, as tradições afro, né? Essa vivência da iniciação passa por um renascimento, a gente nasce para o orixá, né? Então, isso é chamado também de feitoria. Por isso que fala assim, eu fiz o santo em tal ano, o fulano vai ter que fazer o santo por uma questão de saúde. É uma iniciação. É uma iniciação, né? E quem é responsável por esse ritual iniciático é um zelador, ou seja, um sacerdote preparado para isso. E por ser aquele que faz nascer dentro daquela experiência de quem está se iniciando, o orixá dela, né? No plano oficial, vamos dizer, da religião, é chamado de pai ou mãe de santo. Interessante. Aí, os povos, quais são esses povos? A gente fala os terreiros, né? Os povos, o que vocês têm? O que são candomblé, a diferença, a umbanda? Aí tem as nações, né? A nação, né? Xangô ligado ao candomblé, como é que é? Um sinônimo? A Jurema também, né? A Jurema, a Umbanda. A Jurema. Umbanda. Fala um pouquinho desses povos, assim, dessas tradições. O que é que acontece? No Brasil, ocorreu um processo, né, de escravização de africanos e um processo de invasão, né, europeia em espaços que já existiam ali, povos ameríndios ancestrais, né? E esses povos, tanto os africanos que foram escravizados como os ameríndios, eles tinham a sua forma de cultuar o divino, eles tinham o seu sagrado, eles tinham as suas religiões. Nesse processo que ocorreu no nosso país, essa alteridade nunca foi respeitada, né? Até hoje existe uma situação de muito desrespeito às nossas tradições. Então, nesse processo, a gente fala de África, mas a África é um continente e é uma diversidade de povos imensa. Então,
parte desses povos que fizeram parte desse processo, trouxeram as suas nações, a sua forma de cultuar. Cultuavam um orixá comum, aquela família ou aquele grupo, né? Nesse processo aqui, houve um encontro. Na medida em que, por exemplo, eu sou retirado do meu núcleo familiar e religioso e colocado num núcleo totalmente diferente, dentro de um processo, né, de dominação, junto com Juliana, que tem um outro culto. Veio de né? outro lugar, porque foram 17 estados de Yorubás. 17 17. povos, É estados. isso. 17 povos, né? Nações diferentes. E em cada nação dessa era cultuada um orixá. No caso, por exemplo, se eu fosse da cidade de Oió, eu seria do culto a Xangô, que é o rei de Oió. Se Edson fosse da cidade de Oxobo, Edson seria do culto a Oxum. Entendeu? Aí esse encontro aconteceu aqui no Aí Brasil. trouxe uma necessidade, um mix, né? Uma mistura também, uma confluência com as coisas até locais também, né? Sim. De como toda religião, ela é assim. Se você vai olhar, por exemplo, a religião judaica, ela também vem de uma série de mix de outras coisas anteriores. Sim. Até o nome El, né, de Israel, era um deus cananeu, né, que foi tomado. É interessante ver essa mistura que os territórios, os lugares fazem, né? Ou seja, não tem nenhuma religião pura, assim, né? Não. No sentido de uma doutrina pura, algo puro. Ela herda de outra, e aí vem a Umbanda, né? Ela tem vários elementos, não é? Sim. Dentro desse processo de resistência, né, se soma. Então, vamos cultuar junto, né, os nossos orixás. Você tem o culto desse orixá específico, eu tenho do meu, mas a gente precisa se unir para manter minimamente a nossa tradição. Na realidade, foi um processo muito elaborado e de muita força dos nossos ancestrais fazer permanecer. Se hoje a gente, com todo o aparato legal e uma suposta liberdade religiosa constitucional, nós passamos por situações diversas, né, de opressão e perseguição, imagine você tendo o Estado legitimando aquela opressão. Então você tem, basicamente em Pernambuco, que é chamado Xangô, né, que é o candomblé na realidade, né? E no candomblé você tem o culto do Nagô, o culto do Jeje, o culto do Angola, o culto do Queto, cada uma tendo suas especificidades, mas faz parte do mesmo campo, né? Tem a Jurema, que é mais ameríndia do que africana, tem mais relação com o culto das ervas, o culto das folhas, das raízes, e remonta também a uma árvore, né? A árvore da Jurema. E a Umbanda, que é mais recente, né? Principalmente dentro de um contexto do espaço mais urbanizado, né? De espaços menores para se cultuar o sagrado e de uma relação em que se absorveu mais, por exemplo, o elemento do espiritismo kardecista, né? Você tem umbandas que são mais africanizadas, você tem umbandas que são mais ligadas à parte indígena, e você tem, acredito que uma esmagadora maioria que se relaciona mais com o lado kardecista. A nossa casa é uma casa umbanda traçada pela constituição da minha trajetória, né? E pelo orixá da casa ser um orixá de nação. A dona da casa é Yansan, né? É uma santa de nação, orixá de nação. O terreiro, ele é um templo, né? Também ele tem um caráter de templo, mas tem caráter o quê? Outro social, comunitário também. O que faz um terreiro? O que está em torno disso, né? Porque as igrejas também têm um pouco esse aspecto, né? É parecido com isso, essas funções sociais, culturais, além de religiosas, obviamente. É isso? A função social de servir ao indivíduo, né? De servir à comunidade. Como é que é isso? Como uma casa, um coletivo, é uma coletividade, né? Em que a gente tem e presta não só o acolhimento aos adeptos, mas também à comunidade em torno dos terreiros, que na sua maioria estão localizados em periferia. E essa questão da função social, ela atende na necessidade cultural, educacional também, na área de educação, de uma questão, acho que mais ampla, né? Bem uma área ampla que os terreiros atendem, porque é uma relação familiar do povo de terreiro e, posteriormente, no entorno da comunidade, essa muito intimista. Todos os terreiros, o terreiro funciona como um espaço familiar. Tanto é que a gente chama família de santo. Meu pai, minha mãe, minha madrinha, meu tio de santo, a gente tem essa extensão
para os membros do terreiro como membros da família, é realmente uma família. E também quando os adeptos eles não têm a ligação com a família, inclusive família biológica, o terreiro se torna também família do indivíduo. É hospital, é consultório psicológico, é o lugar onde você, quando está totalmente abandonado por várias questões de vulnerabilidade social que existe hoje, é o lugar onde, né, a gente se sente protegido, acolhido, é onde a gente muitas vezes come, é o lugar onde às vezes provém a carne, por exemplo, da nossa semana. E onde também se celebra, né? Eu me lembro que eu fui duas vezes lá no templo que era do pai Edu, como é que é o Iemanjá? Sim. Em Olinda, né? Sim. E foi uma das melhores festas que eu fui, era tão bonito, tão intenso e com aquela riqueza de símbolos, né? Uma riqueza, as religiões têm uma riqueza imensa de símbolos, né? Uma coisa fantástica, assim, para quem sabe olhar isso com uma riqueza, né? Outros pode ser que olhe aquilo, ache muito estranho, Tem uma né? repulsa também pelos símbolos, né? A questão simbólica, símbolos, ela, né? da mesma forma que ela atrai, ela dá uma certa repulsa nas pessoas. Porque não é o meu símbolo, né? Digamos, eu estou acostumado com 3, 4 símbolos, às vezes muito pequenos ou muito, né? Eu quando vejo uma riqueza de símbolos daquilo lá, eu digo, que coisa estranha, não é? Mas você sabe também que isso também representa uma pobreza teológica muito grande das lideranças. Limitação, não é? Que são extremamente limitadas e que, em vez de destacar quais são, por exemplo, os signos da sua própria religião, né, demonizam, por exemplo, ou condenam os símbolos daquilo que sequer conhecem, né? Eu fui seminarista católico durante 2 anos, há muitos anos atrás, no Rio Grande do Sul. A Igreja Católica, a religião católica, ela é extremamente cheia de símbolos e santos, E de magia. santas, e de magias, E de toda a magia. ordem. Segredos também, Para né? quem conhece o que é magia, Tanto né? quanto o candomblé, né? Porque magia não tem nada a ver com o que se entende, né? Preconceituosamente, né? Como a coisa da magia, algo estrambólico, negro, né? Magia negra, né? É um pouco a vida, tem a magia, a beleza, a natureza, a magia de viver, né? De celebrar, assim. Então, é interessante porque são religiões que trazem muito esse aspecto também dessas vivências mais incorporadas, né? Mais da natureza, que tem dentro do catolicismo, mas também uma parte dele esqueceu muito, né? Porque é uma coisa muito alma, muito metafísico, né? Salve a sua alma como se você não tem mais nada a natureza não faz parte, a vida não faz parte, é uma dicotomia muito grande. Mas vamos continuar isso aqui com esse tema depois, né? Porque a gente tem que fazer agora um pequeno intervalo aqui e voltamos a conversar logo em seguida sobre essa questão aí dos povos de terreiro, já já. Hoje nós estamos conversando sobre a questão dos direitos dos povos de terreiro e temos aqui a presença do pai Edson de Omolu, que é mestrando em Ciências da Religião da Unicap e também sacerdote de Candomblé. E temos também a Juliana de Oiá, que é sacerdotisa também do Palácio de Iemanjá. E nós conversávamos anteriormente no outro bloco sobre os aspectos da riqueza de simbolismo e de recursos, né, de natureza, que essas religiões tradicionais e também dentro do próprio catolicismo é presente, né? E que para alguns pode parecer estranho no mundo que se afastou tanto das coisas naturais e da vida, né? E como é que vocês olham esse aspecto? Os orixás, eles são emanações da própria natureza, né? Oxum é o rio, Iansã é o vento, as tempestades, né? O Mulu, a terra. Então, esse sentido, essa relação, principalmente com os elementos terra, fogo, água, ar, é muito presente na nossa tradição. Não se perdeu, né, ao longo do caminho, apesar de todo esse processo de luta, né, histórica. E diferente do cristianismo, porque também no cristianismo você tem uma relação, inclusive, com o cordeiro que se imolou, né? Então, a dimensão votiva, a dimensão das obrigações, das oferendas e até mesmo do sacrifício, ela toma em uma outra direção teológica e ritualística, né? Você tem ali o próprio cordeiro que se oferece, ele é a obrigação máxima dentro da liturgia cristã. Na nossa relação com a natureza, nós nos aproximamos cada vez mais do orixá na medida em que vivenciamos a sua energia no próprio reino ou no espaço do terreiro, porque o terreiro
congrega também espaços que são de chamamento dessas forças, né? Que concentram parte dessa força, né? Que a gente chama de assentamento, né? E que ficam guardados no espaço sagrado, que é a espécie do nosso altar chamado PG. Juliana, eu vou fazer uma pergunta que vocês já devem ter ouvido isso, né? Sobre a questão do sacrifício animal. Digamos que eu seja um defensor da ética animal, assim, bastante intenso, né? Poderia ser duas pessoas. Uma é um comedor de carne, mas também acha que é muito ruim você sacrificar um animal. E o outro não come. E diz, por que matam os animais? Como é que se justifica esse sacrifício do uso de animais na religião, em alguns aspectos da religião afro? A gente costuma, não vamos dizer explicar, né? Mas assim, expressar de que é uma prática que remete aos nossos antepassados. Porque há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, as pessoas elas não iam para o supermercado e compravam a bandejinha de carne pronta já. Ou a comida processada, vai no fast food e já compra aquela, né? Ou self-service, ou o hambúrguer, aquela... Ele diz até que se a pessoa tiver que matar, ela às vezes nem come, porque nem come, né? Ou vê a coisa ser destroçada. A gente costuma dizer que remete aos nossos antepassados. E é uma prática que, consequentemente, aquele animal representa a nossa caça. E depois da gente... É uma representatividade da prática antepassada. A gente faz aquele ritual, agradece aquela comida, porque aquele animal a gente reparte, é a nossa comunhão, é a comunhão do candomblé, da jurema e de algumas umbandas também, né? É que no caso do cristianismo vai parar na questão da hóstia, mas se você voltar para trás, vai chegar o animal, né? Vai chegar lá, essa questão vai mudando e chega num pedacinho de pão. Né? Aí também é uma das funções sociais, que é de alimentar a comunidade, a família de santo. Esse ritual do animal. Aquele animal está ali e, para os adeptos, a gente tem a certeza de que aquele animal não sofre porque ele passa por um ritual para poder ser imolado, ser sacralizado, entendeu? A partir daí, aquele animal deixa de pertencer à natureza e nós agradecemos porque ele vai para a nossa mesa. Sim. Essa é a simbologia, o paradoxo de morte, de vida através da morte. A gente tem que sobreviver. É uma religião que não que precisa, que foca nessa questão da sobrevivência. Sim. Da sobrevivência. Edson, teve algumas questões jurídicas envolvidas nisso aí, né? Porque pessoas que entrando com algum tipo de processo para parar de sacrificar o animal e outro dizendo, e aí tem uma base de proteção religiosa legal, né? Em relação ao uso em rituais, né? Sim. O processo de criminalização de tudo que é afro-religioso é histórico no país, né? Então, hoje a gente tem a nível nacional um recurso extraordinário no STF, movido, pasmem, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? Contra uma lei estadual específica que, ao tratar a questão de punição por abate de animais, exclui as religiões de matriz afro, exatamente por essa questão fundamental na religião, né? O que vai, na realidade, pro orixá é aquilo que não serve para o alimento, né? 90% daquilo que é do animal, que nos alimenta, né? E que é cantado, e que é rezado, e que tem todo esse cuidado que Juliana falou, vai para a mesa, e não só para a nossa mesa, vai para a mesa de pessoas, inclusive evangélicas ou católicas, ou que não têm religião, que moram nas redondezas dos terreiros e que não tem outra forma de se alimentar. Às vezes a carne que come é a carne do terreiro. Então existe, né, esse recurso extraordinário tramitando. O relator é o ministro Marco Aurélio, ele já liberou a pauta para votação. E o Ministério Público pede que essa lei seja declarada inconstitucional, né? Que o sacrifício animal viola a liberdade dos animais, né? O direito dos animais. No caso, o que nós fazemos, que como Edson disse, tem o PEGI, que é o nosso quarto sagrado do culto,
é o que nós devolvemos à natureza. Como ele falou, que a gente não se alimenta, que a gente não come, são as partes que é 10%, né? Que a gente não se alimenta. Os 90% é todo aproveitado. E é isso que dá a questão do recurso extraordinário. De dizer que nós abatemos de forma cruel, esquecendo o detalhe de abatedouros que não são legalizados e que... abatedouro, em geral, é muito cruel, né? Né? Os abatedouros que são cruéis, e né? que ainda a gente sabe que existe e não passam por uma fiscalização. E nesse recurso, a nossa prática é acusada, vamos dizer assim, de não ter o cuidado com a saúde pública, que aí vem todo um aparato de... Porque nessa perspectiva de vocês, o animal tem um aspecto sagrado, né? Sim. Também. Ele entra no processo do sagrado, não é uma coisa objetificada, não é um número, um objeto apenas que está lá num processo de produção que vai sendo Não. Tanto é que moído, a festa, depois do ritual, é em agradecimento ao alimento. E não é qualquer animal que pode ser oferendado, né? Um animal ferido, um animal doente, um animal que tenha sofrido toda a tortura de hormônios que sofrem os animais que ficam aí nessas grandes empresas capitalistas, né? Que lucram, né? Com esse tipo de relação com a natureza, esse tipo de animal não serve. Os animais, eles são criados no próprio terreiro, de forma cuidadosa e reverenciada, ou são adquiridos, né, em roças, em pequenos roçados, ali também, ao redor dos terreiros ou em áreas no interior, tendo também esse cuidado. O animal, ele não pode estar doente nem sofrer nenhum tipo de tortura. Na realidade, o terreiro é o lugar no Brasil em que o animal é mais respeitado, né? Porque nós cantamos para ele, nós rezamos para ele, né? E nós entregamos essa força àquilo que nos é mais sagrado, que são os nossos orixás, né? E repartimos esse alimento, né? Temos Santa Ceia todo mês, na realidade, essa é a verdade, né? Dividimos o pão todo mês, porque todo mês tem festa, tem obrigação, tem um toque. E dividimos o pão também com aqueles que não são cristãos, né? O sacrifício, ele também passa por uma questão, muitas vezes, de salvar vidas, porque também existe o sacrifício na questão do tratamento espiritual, no ebó, por exemplo. Ebó. Ebó, né? É uma obrigação, é um ritual em que se oferece, né, aquele animal, ele pode ser passado na pessoa, por exemplo, ainda vivo, com alguns alimentos para retirar negatividades, por exemplo, dela, né? E é uma forma também terapêutica, né? É uma forma também, por exemplo, de salvarmos vidas. Olha, hoje tem que ter muito animal para tirar a negatividade das pessoas. Tem muita gente com negatividade hoje, né? Nós estamos vivendo uma situação bem complicada, né? De muita negatividade hoje no nosso país, né? Queria perguntar para vocês, desse aspecto ainda legal, assim. Como é que vocês veem, como é que está isso em termos da Constituição, em termos de amparo legal que protege esses direitos dos povos de terreiro, assim? O que você é da área do direito, né, Juliana? Está fazendo direito, né? Isso. Atualmente, o aparato legal que a gente tem além da Constituição, é o Código Penal. A gente começa com o artigo 208, onde diz que qualquer uma interrupção de cerimônia religiosa torna-se crime. Você, além de interromper uma cerimônia, o indivíduo ele não pode ser escarnecido publicamente por discriminação por causa da sua crença. É crime no Código Penal. Tem a questão da Constituição, os artigos que falam da expressão, livre expressão cultural e religiosa, né? A gente tem outras leis que já vão para a área de educação, que é a 10.639 e a 11.645, onde dispõe na Lei de Diretrizes e Bases, que são leis federais, onde as escolas, né, municipais, estaduais, até as universidades, têm que incluir na sua grade o ensino de História e Cultura afro-brasileiro e afro-indígena, que também, no Ministério Público, tem um setor que fiscaliza essa execução, que seria o MP Educa, que para ver quantas anda essa questão das escolas, porque apesar de ter mais de 15 anos, né, de 2003, e uma é de 2005,
a gente não vê tão presente essa prática nas grades curriculares das escolas, principalmente porque existem escolas confessionais, escolas religiosas que impossibilitam essa prática por causa do preconceito, né, a ignorância. E mesmo com esse aparato legal, a gente encontra essa barreira. Lá no terreiro mesmo a gente faz um trabalho independente, autônomo, de receber turmas para essa prática, executar essa lei, de escolas que se disponibilizam abertas para poder levar os seus alunos, os estudantes, a essa questão cultural de liberdade, de como é que a gente fala? Desmistificar toda uma situação. Tem momentos que as pessoas podem, né, visitar os terreiros, não podem? Sim. Tem as festas também Sim. abertas, né? Eu acho que também a gente vê às vezes estrangeiros vêm para cá, querem conhecer, né? Sim. Principalmente na Bahia, é muito comum, né? Sim. Querem conhecer essa riqueza, né, religiosa, cultural brasileira, né? Como é que vocês veem isso, assim, essa relação com a comunidade? O que circula em torno de um terreiro, assim, essa vida social? Como é que é lá em Olinda, no caso de vocês? Como é que é a relação com a comunidade, a vizinhança? Bom, as nossas expressões religiosas falam muito sobre o povo brasileiro, né? Sobre a história do nosso povo. Então, acaba que tanto quem não é da religião acaba se identificando também, tendo, né? Buscando. A gente tem expressões culturais como o maracatu, por exemplo, como os afoxés, né? O coco, que tem relação direta com as nossas tradições, né? E isso está aí no espaço público. Então, isso acaba também servindo de instrumento de desmistificação, né? E ao redor do terreiro a gente tem tanta coisa, a gente tem escolas que podem trabalhar essas leis, mas não trabalham. A gente tem pessoas que não têm religião, mas que têm uma relação respeitosa com o terreiro. Eu vou falar, por exemplo, da nossa experiência, né? Lá na tenda. A tenda fica num bairro chamado Águas Compridas. Existem muitos evangélicos, mas agora em outubro a gente organizou uma festa para as crianças no dia 12. Todo ano a gente faz essa festa, desde que a casa foi fundada. E aí a gente resgata a questão de brincadeiras populares, como quebra-panela, corrida de saco, né? Então todo mundo ali, de forma totalmente interreligiosa, participou desse momento, né? A única exceção dessa rua é uma situação que eu pretendo falar um pouco mais na frente, né? De um vizinho específico. Mas na rua a gente tem uma igreja do Sagrado Coração, que também tem uma relação respeitosa com o terreiro e com os praticantes do culto, né? Os comerciantes também. O que está mudando, na realidade, e que está fortalecendo a intolerância, é o discurso de fundamentalistas neopentecostais. E Como é que tem sido isso? Assim, vocês veem isso quando você está vestido ou quando tem alguma manifestação no terreiro? Ou como é que que tem acontecido isso? Quais momentos assim que você vê uma manifestação contrária, assim, contra de alguém preconceituosa, né? O olhar de reprovação já não nos incomoda. Né? Já não nos incomoda porque a gente está lidando com níveis de violência tão mais graves que o olhar de reprovação a gente geralmente ignora, né? Você pega um ônibus, como por exemplo, tem Ixambá, e aí você sobe no ônibus, está com sua indumentária, né? O cobrador já olha meio assim, os passageiros. E aí você entra nesse corredor aqui chamado Cabugá, onde tem uma série de igrejas, e aí começa lá o proselitismo, né? Alguém xinga, você escuta algum xingamento. Nossa, é filho de demônio, entendeu? Está Assim, amarrado. Está amarrado em nome de Jesus, Está né? repreendido. Eu fico me perguntando em qual parte do Novo Testamento Jesus amarrou alguém. Eu não me recordo. Eu me recordo dele quebrando o mercado, porque tinha muita gente vendendo lá, e o resto, comercializando a fé, e o resto era... Criticando muitos fariseus, que era a religião dominante do poder, né? E o restante era diálogo e abraço a tudo que era alteridade. Mas a gente vive sendo amarrado verbalmente, apedrejado fisicamente. Assim, né? chega a ter Sim, casos as vias de fato, de a gente de quebrarem nossos fios de conta, de jogarem pedra, aqui em Pernambuco, de ameaçar de que se não acabar com o candomblé ou com a Umbanda, vão tocar fogo no terreiro, vão invadir. O caso lá de casa, por exemplo, é esse, né? E Juliana também vivenciou invasões de fundamentalistas no Palácio de Iemanjá. Isso.
Eu imagino se vocês tomassem a mesma atitude, né? Fossem lá e dizer, ó, estão amarrados em nome do orixá tal, então vamos apedrejar vocês, igreja tal, né? Tira para lá em nome... Seria uma briga sem fim se respondesse na mesma altura, não é? Uma guerra santa. Uma Seria guerra uma cruzada terrível, né? contemporânea. Nossa. Juliana. Assim, o Palácio de Iemanjá, a gente tem, por ser uma casa histórica e se situar num sítio histórico, tem uma história, digamos, de resistência política e à opressão, na época da perseguição, da forte perseguição aos terreiros, que perdura até hoje. Mas hoje a gente tem o aparato legal, como o Edson disse. E vamos dizer, há 40 anos atrás, né, nos anos 60, no começo dos anos 50, os terreiros eram realmente invadidos com o aval do Estado, onde a gente era fiscalizado pela antiga Delegacia de Costumes. As casas eram fiscalizadas pela Delegacia de Costumes e pela Secretaria, pasmem também, a Secretaria de Higiene Mental, o Serviço de Higiene Mental. No caso, quando a casa era invadida, ou nosso povo ia para a delegacia ou ia para o manicômio, que na época tinha só um, além da secretaria, que era o provisório, ia para o Ulisses Pernambucano, Ou seja, a Tamarineira. Se a pessoa, a autoridade não gostasse de você, vamos botar ele na cadeia ou no manicômio. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, Juliana e Edson, porque esse tema realmente a gente vai voltar, porque é muito importante esse ponto aí da questão do conflito, da perseguição religiosa, né? Então, voltamos em seguida. Nós estamos conversando hoje sobre os direitos dos povos de terreiro e nossos convidados trouxeram aqui um tema muito importante no anterior bloco, né, sobre a questão dos conflitos e das perseguições, né, de certo fanatismo religioso e do que eles têm enfrentado, assim, como é que é um pouco mais, que tem acontecido aqui e no Brasil também a gente tem relatos, né, pela mídia de coisas muito terríveis que aconteceram, por exemplo, no Rio de Janeiro, não foi isso? Sim. São dois processos, né? Você tem o processo da perseguição fundamentalista e você tem o processo de perseguição a partir da criminalização das nossas práticas via judiciário, né? No primeiro caso, no Rio de Janeiro, traficantes que se intitulam traficantes evangélicos, né? O que é no mínimo estranho, vão a terreiros, obrigam os sacerdotes ou sacerdotisas a destruírem o seu sagrado, sob a mira de rifles e de cacetetes de Jesus. São cacetetes mesmo, porrete com o nome lá, cacetete de Jesus. E houve esse caso, que foi filmado, né, e divulgado. Existem outros casos diariamente de invasão, né, de tocar fogo no terreiro, e aí as casas têm buscado outros mecanismos também de garantia de segurança. Por exemplo, a nossa casa ela tem vigilância de câmera 24 horas, né? Chegou a esse ponto. A gente monitora e tem uma empresa de segurança que também faz esse trabalho. Então, é toda uma situação também. Só que muitas casas não têm condição de fazer esse trabalho e a nossa casa faz isso com muito esforço. E do outro lado, né, além dessa violência vinda de praticantes de um fundamentalismo neopentecostal, existe a criminalização, né, que é também movido, na realidade, quando esses agentes ingressam no judiciário. Ou seja, você tem casos de procuradores evangélicos que fazem sessões, né, de oração no próprio ambiente ministerial, né? Ou seja, uma instituição laica e relacionada à garantia de direitos, inclusive fiscal da lei. E promotores que, por desconhecer muitas vezes também os direitos básicos, né, da liberdade religiosa dos povos de terreiro, utilizam, como foi o nosso caso, o instrumento da perturbação do sossego, né, para impedir, silenciar os atabaques, né? Entraram com algum processo contra vocês por causa do barulho dos tambores, dos atabaques? Primeiro invadiram o terreiro com um pedaço de pau, com prego, com ameaças, né? A meus filhos de santo, que ia acabar, que ia tocar fogo, interromperam, ultrajaram o culto, né? Quando essas denúncias foram feitas, a mesma pessoa
acionou o judiciário por perturbação do sossego. A mesma pessoa que, para interromper os cultos, inclusive, colocava 12 caixas de som imensos voltados para o terreiro. Né? Nossa. Tudo isso com prova, testemunhal, fotografia. Tudo isso foi relatado ao longo do processo. E os processos que nós movemos por buscar a defesa do nosso espaço estão parados. Né? Os processos que esse indivíduo moveu no sentido de perturbação do sossego foram acolhidos, né? Apesar das testemunhas, inclusive as testemunhas de acusação dizerem, E das provas, né? E das provas dizerem o contrário, a convicção do judiciário, né? Esse processo ocorreu no Juizado Especial Criminal de Olinda. Em abril desse ano, o doutor Luiz Arthur Guedes Marques me sentenciou a 15 dias de prisão simples, né? Por perturbação do sossego dentro dessa atipicidade, né? Criminal, vamos falar assim. Onde a gente vê, no mínimo, um erro desse profissional que analisou e deu essa sentença, porque se há a lei do silêncio, ela realmente existe, é estadual. Porém, por outro lado, em contrapartida, também há a retificação dessa lei, que é a 14.225, onde se corrige aquela parte onde fala sobre a perturbação do silêncio com relação a manifestações religiosas, culturais, inclusive fanfarra. Ou seja, a partir dessa 14.225, ela não vale para manifestações religiosas nem culturais. E a questão do som, assim, é muito alto o som de vocês, assim? E qual é o horário que estão aqui? Quantas vezes por semana? No geral, o candomblé ele toca uma vez por mês. Uma vez quando por mês? Muito, né? Porque faz as festas. Tem outros momentos em que toca sessões de umbanda, sessões de jurema, que são sessões batidas, menores, né? Quando são batidas. Lá na nossa casa, a gente funciona, as atividades religiosas geralmente são aos sábados. Nós temos sábados de atividade cultural e de estudos. Temos sábados de atividade social, com entrega de sopão, cesta básica, acolhimento de questão das famílias. E temos, geralmente, 1 ou 2 sábados em que são feitas as reuniões. São de 17 até 20, 21 horas. Né? Nós acionamos mensalmente o GT de racismo da PM, né? Que nos deu um suporte muito grande nos últimos anos. Nós mandamos ofício com horário para que as viaturas garantam, por exemplo, que a cerimônia não seja novamente interrompida por esse cidadão, né? Então, na realidade, o que aconteceu? Ele tentou silenciar o terreiro a partir da violência, nós resistimos, e aí depois ele tentou acionar o judiciário. Quando essa sentença saiu, Marcelo, houve todo um movimento, né? A OAB entrou com um instrumento de acompanhamento do processo chamado amicus curiae, né? Vários advogados se reuniram para acompanhar e compor um recurso. O Ministério de Direitos Humanos enviou comitiva, o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Nós fizemos um ato de desagravo na Assembleia Legislativa, né? E hoje nós temos, na situação do processo, o Ministério Público hoje pede que a sentença seja reformada, né? Que não tem prova, né, e que pese contra o terreiro, até porque a única testemunha que se diz incomodada é a inimiga pública e declarada do terreiro, né? E alguém que responde por inquérito policial por ultraje a culto e intolerância religiosa. É um crime de ódio, né? Ou seja, crime de ódio. Um crime de ódio. Porque tem várias coisas que produzem algum certo barulho. Claro, talvez se fosse um barulho infernal, né? Mas não deve ser assim também uma coisa tão, né? E a gente vê igrejas que fazem, várias igrejas que têm um som muito alto, assim, e as pessoas tentam, né, tolerar, negociar, ok, paciência, enfim, né? Carro de som, às vezes carro de som. Claro, se aquilo ficar até altas horas, aí você se incomoda, a madrugada né? inteira. Na realidade, Marcelo, eu digo que as pessoas elas chegam muito perturbadas no nosso terreiro. Nós não somos os templos afro, né? E acredito que a maioria dos templos religiosos não são espaços de perturbação do sossego, muito pelo contrário. São espaços, muitas onde vezes, se busca o sossego. O atabaque, ele não é uma escola de samba no sentido cultural e que tem também o seu fundamento. O atabaque é um instrumento sagrado, né?
E o que é sagrado é protegido também por lei, assim como aquilo que é cultural. E os atabaques, os ilus, eles têm a hora. Nós temos a hora de começar para... E a hora de terminar. E a hora de terminar o culto. Esse respeito, esse bom senso, não está no cerne da causa, nem da questão lá de casa, porque não é a única em Pernambuco. Agora, foi o caso mais absurdo, né? Primeiro porque a sentença foi prolatada não pelo juiz que acompanhou, que instruiu o julgamento, mas por alguém que substituiu a juíza que foi movida para outra vara, né? E uma série de coisas assim muito duvidosas, né? E que levam a gente realmente a pensar numa situação de racismo, né? Deputados da Assembleia Legislativa, como Isaltino Nascimento, falaram, né? O Edilson Silva também, que a sentença é racista e que o processo é eivado de racismo, né? Porque o objetivo do processo, claramente movido pelo vizinho, era que o terreiro terminasse. Fechasse, né? Os templos, eles precisam ter garantias mínimas para funcionar. Nosso terreiro tem alvará de bombeiro, extintor, estatuto, CNPJ, tudo aquilo que legalmente, não que seja obrigado a ter, mas nós cumprimos o nosso papel perante o Estado. Oficializa de uma certa Oficializamos o nosso templo. E você, Edson, estudando, né? Daqui a pouco você se torna um mestre, né, na Unicap, Ciências da Religião, que é um curso de referência nacional na área, né? Realmente Ciências da Religião muito bom na Universidade Católica aqui, né? Como é que você vê assim a possibilidade, em meio desses conflitos e perseguições, de estabelecer um diálogo religioso? O que poderia ajudar a estabelecer um diálogo religioso, de uma escuta, né? Eu não preciso aceitar a sua religião, você não precisa aceitar a minha, mas quem sabe a gente possa se ouvir, se entender um pouco, pelo menos como ser humano, valores básicos, né? É possível? O que vocês trazem na contribuição de vocês para isso? Como ouvir essas pessoas que estão mais aguerridas, né? Que você trouxe a ideia de fanáticos, né? Mas enfim, como é que a gente pode pensar isso? É possível? Nós temos uma experiência aqui em Pernambuco chamada Fórum Diálogos, né? Em que participam pessoas de várias religiões cristãs, não cristãs, afro, wicca, agnósticos, ateus, membros do Ministério Público, membros da polícia, né? Das polícias civil e militar. Entidades civis, né? Essa experiência, ela é um grande exemplo no Estado, porque nós conseguimos dialogar. Quando começou essa nossa situação de resistência lá em casa, o Fórum abraçou a causa e se fez presente lá em vários momentos. Tivemos atos interreligiosos muito bons. E o Fórum também, em parceria com o grupo de transdisciplinaridade da Unicap, do professor Gil Braz, também faz um trabalho de fóruns escolares, né, onde a diversidade religiosa é trabalhada dentro das escolas. Então, é uma forma também de fomentar o diálogo, de forma semelhante também como é feito no Palácio de Iemanjá, né? Isso. E a gente tenta interagir, fazer uma troca na diversidade religiosa nas escolas, interagir através de roda de diálogos, palestras, seminários, fazer parcerias com as escolas, com as instituições federais, municipais, estaduais, para poder haver uma quebra, realmente uma tentativa de quebra radical no preconceito. Vocês se sentem bem quando entram ou se entram numa igreja católica? Vocês se sentem bem, sentem que é adequado, não entra? Ou acharia estranho? Num templo espírita? Olha, e num templo evangélico do Reino de Deus? Se eu entrar na Universal do Reino de Deus trajando minha indumentária, provavelmente eu vou sair de lá escorraçado ou morto, né? Isso é a verdade. A Igreja Católica eu acho que existe um mundo dentro da Igreja Católica, né? É impossível não falar de diversidade também nesse outro campo. Onde há áreas mais flexibilizadas. Mais abertas, mais flexíveis, né? Você tem diáconos, você tem padres, você tem... A gente recentemente foi recebido pelo arcebispo de Olinda e Recife, em função também da invasão que houve no terreiro de Pai Guaraci de Oxum, em Olinda, por homens armados. Teve outra invasão? Sim, homens armados chegaram dizendo que iam acabar com aquele trabalho do demônio. Disparo de tiro. No local que tinha mulheres grávidas, que tinha idosos, que tinham crianças, ameaças, né? Quebraram objetos. Interromperam o culto. Violentamente. E não assassinaram o Pai Guaraci porque ele não estava presente no momento, estava com Oxum fazendo uma entrega no rio. Nossa. Ele foi salvo pelo orixá, não foi pelo Estado. Né? Então,
dessa experiência do fórum, a gente tem aprendido a dialogar, né? Na minha família eu tenho pessoas que são evangélicas, eu tenho pessoas que são católicas e que às vezes vão até no nosso terreiro. Quantos evangélicos não vão no nosso terreiro, né? Muitos. Para se cuidar, Muitos. né? Nós não temos, Marcelo, nenhuma relação de proselitismo. Você para participar ou para ter o nosso, né? Receber um apoio, um lenitivo, você não precisa aceitar Exu como seu salvador. Isso. Eu acho que isso é importante, essa palavra proselitismo, para quem não sabe, isso é uma questão muito importante. Tem muitas pessoas dentro de várias religiões, mas até às vezes mais dentro de algumas religiões, que tentam forçosamente convencer o outro. É uma questão quase neurótica, que ele tem que fazer parte do meu grupo, da minha salvação, né? E esse é o proselitismo, né? Que faz tudo em função só daquilo, não vejo o outro ser humano, não estou em função do bem do outro ser humano, dele, do que é importante para ele, mas do que é importante dele para mim, né? Esse é o proselitismo, né? Sim. Diga, Juliana. A gente percebe também digamos que paranoia social do indivíduo daquela pessoa que é evangélico, vai no terreiro, mas faz questão de dizer, ninguém da minha família pode saber que eu vim aqui. Minha mãe não pode saber, meu filho não pode saber, minha esposa não pode saber, meu marido não pode saber, ou seja, tem uma barreira. É confuso isso, porque a própria pessoa não se entende, não se encontra, ou até se encontra em mais de um espaço religioso e sente a necessidade de frequentar mais de um espaço religioso, mas não quer se expor diante do preconceito da sociedade, né? Porque ela sabe que vai ser agredida. No kardecismo, se a gente for num centro kardecista, a gente também é bem recebido. Sim. Né? Mas, se nós formos dessa forma para a nossa universidade onde a gente estuda, a gente vai receber vários olhares, comentários. Né? Comentários. O meu curso é um curso elitista, a gente não pode eu não posso deixar direito, de né? falar isso. E que é super elitista, e quando eu apareço paramentada, até porque a área não permite muito, porque exige trajes mais sociais. E eu tenho eu percebo a repulsa, inclusive o distanciamento de certos colegas da área por causa disso, da crença. Mas que representa também um momento de muita força do nosso povo, né? Por estar entrando nos espaços universitários, né? E essa questão toda que a gente vive, judiciária, também está servindo de aprendizado para todos nós, de empoderamento, né? Porque nós estamos conhecendo cada vez mais as leis, nos empoderando dela, e hoje podemos dizer que essa situação lá da nossa casa acabou servindo também de mote para várias discussões, e essa pessoa hoje, ela já sabe que se ela invadir o terreiro novamente, ela vai presa. Certo, ela tomou conhecimento do crime que ela cometeu. De certa forma, querendo ou não, a contragosto, hoje, essa pessoa sabe que existe uma lei que protege o que ela não gosta. Ela pode não gostar, mas tem que respeitar. Certo. Ok, meus queridos. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, né? Agradecemos muito aqui a presença e essa discussão tão importante para a gente tomar ciência, né? Entender o que são essas práticas, essas religiões, e tentar diminuir, né, os preconceitos e também as próprias perseguições, né? Antes disso, vamos deixar também o nosso e-mail para sugestões e críticas e tudo mais, que é realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com. Então, agradecemos muito aqui a presença do pai Edson de Omolu e também a Juliana, né, que é sacerdotisa lá do Palácio de Iemanjá. Obrigado a todos e até a próxima.